Que privilégio enorme que me deu o meu pai de poder compartilhar com os seus filhos amados verdades das Escrituras que podem fazer uma diferença completa na sua vida, na sua realidade pessoal, nos seus projetos, nos seus sonhos e no momento que você está vivendo. É um momento tão importante esse da história da nossa vida, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos do mundo e particularmente enquanto cidadãos paulistanos e brasileiros. Que oportunidade me foi dada de estar com você, com sua família, com seus queridos. Que bom eu poder participar da história da sua vida ao seu lado para lhe dizer o quanto eu o amo e quanto eu desejo que você, em cada novo dia, experimente a bondade e a misericórdia deste nosso Pai, que dura para sempre. E o meu coração está cheio de muita gratidão ao meu amigo pastor Ronaldo Bezerra, que tem sido um instrumento abençoador na história da Comunidade da Graça, a partir da sede em São Paulo, e que tem abençoado centenas e centenas e milhares de pessoas que estão participando das nossas vibes, do trabalho todo que estamos fazendo. E eu fico aqui muito cheio de gratidão e de responsabilidade. Obrigado, Ronaldo, por me permitir estar com o rebanho do Senhor, do qual eu também tenho grande paixão e grande amor. E obrigado a toda a equipe pastoral da comunidade sede, pelos que estão me ajudando na composição de todo este material. Obrigado pelo grupo musical, pelo trabalho da equipe de liderança que me ajuda tanto, dos cameramans, enfim, desse pessoal que participa com amor e que faz com tanto carinho o ministério do Senhor ao meu lado. Portanto, eu só tenho extrema gratidão. E obrigado por você, particularmente, que tem sido fiel em todas as manifestações do seu compromisso e do seu amor para com a Comunidade da Graça, para com o Ministério da Sede, e que tem participado de todas as maneiras. A fundação da nossa comunidade está trabalhando muito para expressar a fé que nós, em verdade, temos no que diz respeito a servirmos uns aos outros, a nos amarmos uns aos outros e a cuidarmos do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, do aflito e daqueles que estão completamente desesperançados. Que bom que a Fundação Comunidade da Graça está veiculando todo o nosso instrumental de serviço para cuidar destas famílias tão necessitadas. Hoje em dia são só no mês passado, mais de 10 mil famílias que foram abençoadas com o trabalho da nossa fundação. Muito obrigado. Os recursos que você envia, a maneira como você ajuda financeiramente tem sido para nós um incentivo que você não pode imaginar. Obrigado, viu? Obrigado. Você é muito amado, eu tenho um carinho enorme por você. E olha, deixa eu dizer aqui, só para você, hein? Tenho um orgulho enorme de você. Se orgulho é pecado, esse pecado eu tenho. Tenho um orgulho por você. Você ser ovelha do meu pai e ele ter me permitido cuidar de você. Lavar seus pés. Atender sua necessidade, cuidar de sua família e fortalecê-lo na fé, nesses momentos tão estratégicos na história da nossa sociedade. Mas eu tenho um texto da Escritura que me chamou a atenção nesses dias, enquanto eu estava refletindo sobre a palavra de Deus. O texto que está registrado lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Por favor, peça para o pessoal da sua família agora, onde você está reunido, tomar a Escritura e abrir comigo. Fazer uma reflexãozinha rápida aqui sobre esse aspecto. Evangelho de Lucas, doutor Lucas, o médico amado, não é? Capítulo 5, verso 17. Veja bem. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava Jesus ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos eles de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E olha, veja essa declaração. E o poder do Senhor Jesus estava com ele para curar, para abençoar.
Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achavam por onde introduzi-lo, por causa da aglomeração tão grande da multidão. Então subiram ao eirado, ao telhado da casa, e o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, na presença e diante de Jesus. Vendo-lhes Jesus a fé destes que introduziram o paralítico, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Ele vai logo na raiz do problema. Ele vai tratar de curar o aspecto espiritual daquele que estava paralítico e sofrendo tanto tempo. E então, perdoados estão os teus pecados, filho. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: mas quem é esse que está dizendo essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente, isso é fantástico, imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, possuídos de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Este texto, para mim, é de uma beleza inimaginável. Lá está o Todo-Poderoso Senhor, aquele que toda a autoridade lhe foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Lá vem ele com toda a sua graça amorosa, com seu favor tão cheio de piedade, de amor, de misericórdia e de bondade. Eu vejo aqui a figura de um pai amoroso que envia seu filho para cuidar bem da gente, pessoal. Que amor fantástico do meu pai, do seu pai. Que maravilha eu saber que eu posso ser cuidado por ele, a partir das minhas necessidades espirituais até as minhas necessidades físicas. É sinal que ele cuida bem de mim, que ele cuida bem de você, seja qual for a situação, me sinto amado do meu pai. E eu queria só ler rapidamente aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos 17, no verso 24, quando agora Saulo de Tarso, agora o apóstolo São Paulo, apóstolo aos gentios, verso de número 22, do capítulo de número 17, Paulo está dizendo: levantando-se no meio do Areópago, lá na Grécia, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Esse, porém, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Quem é ele? Olha só a descrição no verso número 24. O Deus que fez o mundo, o Deus que fez tudo que existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, mas é ele mesmo, ouça, é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E agora, veja bem, verso de número 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Porque Deus não levou em consideração os tempos da ignorância,
Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Todos em toda parte se arrependam. Esta verdade da Escritura fala do poder que há em Jesus, de criar todas as coisas, de sustentar todas as coisas pela força do seu poder. E o que teria isto a ver com a experiência do paralítico? Tudo. Pois um paralítico que estava carente de cuidados, de atenção, de amor, de zelo, é ele alvo agora desse amor especial do Pai, este amor que não despreza, veja bem, não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. A fé dos que o levaram até o telhado e o desceram até a presença de Jesus, a fé deles foi capaz de levar o paralítico e apresentá-lo a Jesus. Porque, naturalmente, eles tinham convicção de que Jesus era o Todo-Poderoso que podia fazer todas as coisas conforme a força do seu poder. Então, eles confiaram em quê? Eles confiaram na bondade, na misericórdia, na compaixão e, acima de tudo, no poder. Como diz o texto da Escritura, na declaração de Paulo, né, é ele que criou todas as coisas e as sustenta com a força do seu poder. Então, eu descubro neste relato de Lucas, capítulo 5, eu descubro que ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Aí eu estava me lembrando da experiência de Davi, né? Davi é que declara, no Salmo 51, no verso 17, Davi é que declara, ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele se quebra, ele se põe na mesma situação do aflito, do desesperado, para atendê-lo na sua necessidade. Deus não despreza o coração que crê. Deus não despreza a dificuldade, a dúvida, a incerteza, a necessidade daquele que crê. Pelo contrário, foi Ele quem tomou nossas dores da alma e as enfermidades do corpo. Esse é o texto de Isaías, capítulo 53, verso 4. Foi Ele que não só perdoou os nossos pecados, mas curou as nossas enfermidades, já dizia Davi no seu salmo. Então, Ele tem poder para fazer isso agora, neste dia, hoje mesmo, aí na sua casa. Ei, é aí agora. É o Todo-Poderoso que pode fazer um trabalho fantástico na história da sua família, da sua vida e de você como pessoa. Quando eu falo isso, eu me emociono ao mesmo tempo que eu me empolgo. Eu fico feliz da vida em saber que um pai deste me deu o seu filho amado para que ele tomasse o meu lugar, perdoando os meus pecados, curando todas as minhas enfermidades. Lá no Salmo 34, verso 18, o nosso querido Davi, o rei poderoso de Israel, reconhece que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele está perto dos que têm coração quebrantado, humilde, esses que têm o coração vaidoso, prepotente, orgulhoso. Desculpe, ele não tem nada a comunicar com gente desta maneira. Gente violenta, gente corrupta, gente desordenada. Ele não tem nenhum compromisso com gente desta categoria, a não ser que estes, reconhecendo o seu pecado e a sua miséria, se arrependam, confessem e ele proporciona uma nova vida curada, desde a sua alma, desde o seu espírito até o seu corpo também. Foi o que ele fez com aquele paralítico, segundo o que nós hoje acabamos de ler. E no Salmo de número 66, verso 2, ele dizia para mim e para você o seguinte: Deus olha para o aflito e para o abatido. Se esta situação, desse momento na sua vida, no dia de hoje, ele olha para o aflito e para o abatido. Quer dizer, ele está olhando para mim e para você. A gente está tão cheio de interrogações, não é verdade? Diante dessa situação toda ao nosso redor, a ansiedade às vezes nos sobrevém, né? E dúvidas, incertezas, dificuldades, pressões. Você sabe, são sentimentos que nós temos em função do momento que estamos vivendo, né? E ele diz, Davi, olha para o aflito e para o abatido.
Ele não despreza um coração contrito. Ele não despreza um coração quebrantado. Segunda verdade que vejo é que ele não despreza um pecador arrependido. Não despreza um pecador arrependido. Ele jamais deixaria de perdoar um pecador que aproxima-se dele, quebrantado, confiante na misericórdia dele, no perdão que ele oferece. Estou certo disto, meu querido, minha querida, que ele pode perdoar você agora, dar a nova vida para você agora, fazer de você um novo homem, uma nova criatura, uma nova mulher, fazer de você um pai ainda melhor, uma mãe muito melhor, um filho muito mais obediente, querido, companheiro, amigo dos seus pais. Ele jamais desprezaria um pecador arrependido. Lembra-se da história do filho pródigo? Quando ele lá, depois de ter tomado as riquezas do pai para gastar com as prostitutas, com a corrupção, enfim, gastou tudo que tinha, ele vai parar lá no chiqueiro comendo a comida que era dada aos porcos. Mas chega um momento que ele diz, na casa do meu pai, até os jornaleiros, até os empregados mais simples, eles têm uma provisão tão digna. E eu aqui padeço fome, como que é dado para os porcos. E ele disse, eu voltarei para minha casa. E direi para o meu pai, pai, eu pequei contra os céus, pai, e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me, pai, de novo, de volta. E lá está o pai com um coração amoroso, o pai que estava já na estrada, né, aguardando diariamente a chegada, o regresso, a volta do seu filho amado. Esse quadro é lindo, não, pessoal? Ele recebe um pecador arrependido, como eu, como você. Quantas vezes eu precisei experimentar isso na minha vida? E você? E nós não somos diferentes um do outro, não. Aqui não tem nenhum melhor do que o outro, não. Tem os cidadãos especiais do reino. Estes nunca falharam, estes nunca erraram. Isso não existe, não. Tem pecadores, como eu e como você, são capazes de dizer, pai, eu errei, eu falhei. Eu não fui suficientemente capaz, mas recebe-me de novo. Lá está o pai lhe dando tudo de novo. Lembra disso? Tudo de novo, oferecendo a mesa farta, um novilho cevado, uma refeição fantástica para o seu filho, que estava recebendo de volta, dizendo, este meu filho estava perdido e foi achado. Esse meu filho arrependeu-se e voltou para casa. Deus não pode desprezar um pecador arrependido. E a terceira verdade que eu vejo neste texto é que esse nosso Pai tão amoroso não pode deixar de salvar aquele que invocar o seu nome. Não pode desprezar aquele que invocar o seu nome. Lembra do ladrão? Um dos ladrões lá na cruz, na crucificação de Jesus? Lá está a oração de um corrupto, de um miserável arrependido, dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não pode desprezar aquele que invocar o seu nome. Não pode. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, dizia já o apóstolo São Pedro, escrevendo, ou mencionando o texto de Atos 2, verso 21, em Atos dos Apóstolos, na experiência fantástica do sermão do nosso querido irmão Pedro, dizendo que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa era a mensagem de Pedro, o primeiro sermão que ele pregou lá em Jerusalém, que promoveu um arrependimento e conversão de centenas e centenas de pessoas. Sabe, querido, ele não pode deixar de salvar aquele que invocar o seu nome. E o Salmo 50, verso 15, Salmo de Davi também, ele dizia, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me quando? No dia da angústia. No dia que nós estamos aflitos, desesperados com as situações todas que estamos vivendo, diz ele, invoca-me. Vai lá, separe-se no seu cantinho especial, se é possível, lá no seu quarto, ou lá no seu escritóriozinho, aonde você puder.
Invoca o Senhor no dia da angústia. Este é o momento da gente confiar em quem realmente tem autoridade e poder. Segundo o texto que nós lemos lá, né, no discurso de Paulo, que eu li para vocês. Ele pode, ele é o Todo-Poderoso. É Abraão que invoca a misericórdia do Senhor para 10 pessoas. E dizia ele, em relação a toda aquela miséria de Sodoma e Gomorra, aquela corrupção, aquela imoralidade toda do povo de Sodoma e Gomorra. E o Senhor disse, eu vou ter que destruir, eu vou ter que dar um fim nesta situação, nesta realidade e nesta sociedade corrupta, promíscua, que está diante de mim, que me afronta diariamente. Aí, então, Abraão ouve isso e fala, peraí, pai, escuta, pai, se tiver 100 justos, se tiver 100 justos, eu vou perdoar e salvar. Aí ele vai negociando. Senhor, se tiver 80, 70, 30, 40, o senhor vai dizendo, faço. Se tiver 10 justos na cidade, eu perdoo a cidade, por amor aos 10 justos. Aí, Abraão disse pela última vez, Senhor, e se tiver um só? Ele disse, eu vou perdoar. Se tiver um só justo nessa cidade, eu vou perdoar. Sabe qual é a nossa obrigação, como cristãos? É nós fazermos pessoas justas, trabalharmos para que elas sejam justas. Porque se houvesse um, não teria havido a destruição que logo em seguida aconteceu com Sodoma e Gomorra. Não teria acontecido isso. É o que eu penso hoje em dia nas nossas cidades. Se houver justos na nossa sociedade, saiba de uma coisa, nosso Pai não deixa de salvar aquele que invoca o seu nome. Mas nós temos religiosos, de monte. Religioso é o que mais tem por aí. Gente hipócrita, safada. Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Gente sem compromisso com Deus. Gente só com compromisso com seu ventre. Como diz o apóstolo São Paulo. Suas obras são obras de iniquidade, hipocrisia, aparência. Jesus condenou isso nos judeus dos seus dias. Dizia ele, hipócritas, sepulcros caiados. Ai de vocês, os que dão a volta no mundo inteiro para fazer um discípulo e depois de terem conquistado alguém para a sua religião, vocês o tornam 2 vezes filho do diabo. Por que tornam 2 vezes filho do diabo? Porque a primeira vez eles não nascem de novo, então continuam filhos do diabo. E a segunda vez que eles passam a imitar agora os seus discipuladores, os mestres da maldade, os mestres da iniquidade, os mestres da corrupção, os mestres que trazem tanta desonra, desgraça para a nossa sociedade. Religioso é exatamente este que, por fora, aparenta, pela sua maneira de ser religioso, relacionar-se, né, com a divindade, com os seus pares, com os seus iguais, tem uma capacidade enorme de fingir, de tentar passar por eles uma mensagem que é mentirosa. Jesus condenou o religioso. Por isso ele veio para fazer filhos amados. Por esta verdade fundamental é esta. Se não nascer de novo, ele falava isso para um religioso chamado Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3. Religioso. Rapaz, se você não nascer de novo, você não entra no reino. Você está vendo as obras fantásticas que eu tenho realizado, não é verdade? Então você está impressionado comigo pelas obras. Só que a maior obra que você precisa impressionar-se é com a obra que eu faço interiormente, que você não pode ver. É a obra no coração. Eu tiro esse coração de pedra e dou um coração de carne. Faço uma obra nova na sua vida. Este é o Todo-Poderoso. Este é o Cristo em que eu creio e que eu prego ao longo da minha vida, nesses quase 55 anos de ministério pastoral, sem ter deixado uma sequer vez de proclamar essas verdades, sendo que cada dia tenho experimentado o poder dessas verdades, a transformação da minha vida, dos meus amigos, dos meus irmãos, de você, que é tão especial para o meu coração. Amo muito você. Ele jamais deixa
de salvar, de desprezar, jamais despreza aquele que invocar o seu nome. Ele, no Salmo 113, né? Ele é excelso e humilde, mas manifesta a sua misericórdia, a sua bondade. E no capítulo 7, verso 25 de Hebreus, o escritor sagrado dizia o seguinte: ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Gosto dessa expressão. Pode salvar totalmente. Pode quer dizer, ele tem poder. Não gosto daquela oração do religioso que fala: se tu podes, se tu podes, se tu queres. É o cara que não tem nenhuma convicção da sua fé. Então, passa para Deus uma responsabilidade que é dele. Se tu podes me curar, se tu podes me salvar, se tu podes me perdoar, se tu podes me transformar. Pera, ele é o Todo-Poderoso, pessoal. Ele criou, como eu li para vocês, criou os céus e a terra, é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Ei! Ele é o Todo-Poderoso, estamos diante do Todo-Poderoso. E vou encerrar esse pensamento com o texto do Salmo de número 113 para o seu coração. O Salmo de número 113, para mim, é um dos mais apaixonantes. Dos mais apaixonantes é o Salmo de número 113, que faz o meu coração voltar-se a ele constantemente para conferir as promessas do meu Pai, que eu deixo com você. Salmo de número 113, se você puder pegar aí agora, pega para guardar e meditar nele neste dia. Dizia o salmista, aleluia, dizia ele, Salmo 113, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. E agora? Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há, perguntava o salmista, semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e faz que a mulher estéril viva em família, tenha filhos, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Ergue do pó o desvalido, por favor. Isso é para mim e para você. É para mim e para você. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, Senhor. Deixo com o seu coração esses pensamentos, essa meditação, e vou fazer uma declaração para você. Lembre-se, estamos diante do Todo-Poderoso que não pode desprezar um coração contrito, não pode desprezar um pecador arrependido, que não pode desprezar aquele que invocar o seu nome. O Todo-Poderoso tem 3 limites que eu apresento para vocês. Ele não vai deixar, ele não pode, ele não tem poder para deixar de perdoar você. Ele não tem poder para deixar de responder aos pedidos do seu coração. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode sim. Ele tem todo o poder e responderá para você por intermédio do seu amado Filho Jesus, por intermédio da unção e graça que vem do alto, e do meu coração tão agradecido por sua atenção, por seu carinho e pela maneira como você me acompanhou. Não vejo a hora de poder estar junto com você novamente, viu? Para dar um abraço apertadão. Você é tão querido para mim, muito especial. Amo muito você, sabia? E muito obrigado pelas orações, por mim, por minha saúde. Já notaram que está recuperadinha, né? Mas isso é só o começo. Vai para frente, viu, pessoal? Eu espero em Deus continuar servindo de todo o meu coração, porque eu creio um Pai amoroso que perdoa um paralítico necessitado quando eu o levo à presença dele. Vamos fazer justos na nossa nação. Você, amado do meu coração, receba esta oração que faço por você.
Pai amoroso, sobre a vida deste meu querido, desta minha querida. Eu invoco o teu cuidado abençoador. E rogo, Senhor, que manifeste-se agora a força do teu poder para perdoar os pecados, para curar as enfermidades, a fim de que nenhum mal lhe suceda, nenhuma praga chegue à sua casa, antes que eles recebam a presença dos anjos do Senhor, que são enviados como espíritos ministradores àqueles que hão de herdar a salvação, para abençoá-los, sustentá-los, fortalecê-los e responder a cada um deles. Sobre a nação brasileira e sobre todo esse mal que tem sobrevindo aqui e outras nações, nós oramos agora, Senhor, declarando em fé que no nome do Senhor Jesus, os cientistas e todos aqueles que estão trabalhando nas vacinas e no cuidado com as pessoas, estão preservando vidas, os médicos e os enfermeiros e os auxiliares, gente amorosa que cuida bem. Nós a abençoamos, os apresentamos diante de Ti, para que sejam renovados e abençoados. Obrigado, Pai. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, meu querido, minha querida. Amo muito você. Até já.